Mauro Cid é convocado pela Polícia Federal para prestar novo depoimento e vai de malas prontas para ficar preso. Dino marca audiência sobre os serviços funerários em São Paulo para entender os motivos dos preços abusivos praticados após a privatização. Escalada de violência da PM de São Paulo é assustadora e fruto de uma política de segurança nefasta. Só esse ano, 700 pessoas foram mortas pelo estado de SP. E no alvo estão pessoas negras e periféricas. Veja os desdobramentos disso. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal da Mídia Ninja, ative o sininho para ficar por dentro das principais notícias da política brasileira. O número de condenados pelo STF por participar dos ataques de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas por golpistas, chegou a 310, segundo o Ministério Público Federal. Desses, 229 foram considerados culpados por executar os ataques e participar da depredação. Já as outras 81 pessoas foram condenadas por incitar atos de violência contra a democracia. O levantamento também apontou que 500 extremistas optaram por fechar um acordo com a PGR, admitindo os crimes. Os condenados foram divididos em 4 grupos, sendo executores da invasão e depredação, incitadores, financiadores e autoridades. Os atos antidemocráticos dos bolsonaristas causaram prejuízos materiais de 30 milhões de reais, sem contar os itens históricos de valor inestimável. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, prestará novo depoimento à Polícia Federal na próxima quinta-feira. A intimação não especifica em qual investigação o tenente-coronel será ouvido. Indiciado por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, Cid está entre as 37 pessoas envolvidas no caso, incluindo o ex-presidente. A delação premiada de Cid ficou em risco após a PF apontar omissões e contradições em suas declarações. Ouvido mais de 10 vezes, as mensagens em seu celular foram cruciais para a investigação da PF, incluindo a trama golpista e o plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Mauro Cid e Bolsonaro também foram indiciados no caso da falsificação do cartão de vacinas contra a Covid-19 e pela venda das joias sauditas. A atuação letal da Polícia Militar, sob comando do governador Tarcísio de Freitas, vem aumentando o índice de violência em São Paulo. Segundo dados do Ministério Público, do início de janeiro ao dia 3 de dezembro deste ano, 712 pessoas foram mortas por policiais militares. Dos assassinatos registrados, 604 foram por policiais no horário de serviço e 104 por agentes em folga. Em média diária, 2 pessoas são mortas pela polícia. Uma das vítimas recentes foi Gabriel Renan da Silva. Ele tentou furtar produtos de limpeza de uma loja de conveniência e foi morto com pelo menos 8 tiros pelo policial, que estava de folga. Nesta semana, durante uma abordagem, policiais deram ordem de parada a 2 homens em uma moto. Após fugirem, os PMs iniciaram uma perseguição que terminou com um dos homens sendo jogado no rio por um dos agentes. Dados do Instituto Sou da Paz mostram que a taxa de pessoas negras mortas pelas polícias civil e militar de São Paulo subiu 83% de janeiro a agosto deste ano. O Movimento Negro Neafro protocolou um pedido de convocação do governador Tarcísio de Freitas e do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. A intenção é que ambos prestem depoimento nas comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública da Alesp, após o aumento da letalidade policial em São Paulo. O documento exige explicações sobre os casos envolvendo Gabriel Renan e a ação da PM na ponte, além de apurar a condução das políticas de segurança sob a gestão de Tarcísio e Derrite. A morte de Ryan, um menino de apenas 4 anos, também é mencionada no relatório. Ele foi atingido por uma bala durante um confronto entre policiais e suspeitos no Morro São Bento, um bairro periférico de Santos. O descontrole das operações policiais vem deixando um rastro de vítimas negras e periféricas. O STF confirmou na última terça-feira a decisão que liberou as emendas parlamentares com regras mais rígidas. A Corte abriu uma sessão extraordinária para analisar a decisão do ministro. Por unanimidade, os votos foram apresentados em plenário virtual. Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e outros 8 ministros foram favoráveis às regras impostas por Flávio Dino para liberar as emendas parlamentares, travadas desde agosto. Dino determinou que o pagamento das emendas respeite todos os critérios de transparência e rastreabilidade, além de respeitar um teto de gastos. Agora, elas serão liberadas desde que os parlamentares sejam identificados e caberá ao Executivo verificar a transparência antes de destinar o recurso. O ministro Flávio Dino marcou nesta quinta-feira uma audiência de conciliação sobre os serviços funerários em São Paulo.
Em novembro, Dino determinou que a prefeitura voltasse a cobrar pelos serviços funerários os valores anteriores à concessão para a iniciativa privada. O ministro identificou práticas mercantis adotadas pelas concessionárias que violam preceitos constitucionais. Serão ouvidos representantes da Câmara Municipal de São Paulo, do Tribunal de Contas do município, da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública. Durante as eleições municipais, Guilherme Boulos criticou a privatização do sistema funerário feita pelo prefeito Ricardo Nunes, após o preço do sepultamento ficar 11 vezes mais caro, impedindo o acesso de famílias de baixa renda a um serviço essencial. Nas franjas da indignação popular com as cenas de violência policial cada vez mais frequentes, uma entrevista do deputado Renato Freitas, em novembro deste ano, vem viralizando nas redes. Renato esteve em um programa de televisão no Paraná, onde o apresentador e um advogado o confrontaram por defender a desmilitarização da polícia militar. E o resultado foi um total constrangimento e uma aula sobre segurança pública. Primeiro, o apresentador erra e diz que Freitas defende, abre aspas, a militarização da polícia. Depois, uma aula sobre os modelos de polícia. Deputado, por que o senhor fala do fim da polícia militar ou da militarização da polícia? Qual é o seu argumento? Olha, é importante esclarecer que não se trata do fim da polícia militar. Se trata de algo que já foi feito aqui na Argentina, mas também no Reino Unido. Ah, mas esses dois países não têm a taxa de criminalidade do Brasil? Sim, algo que também foi feito nos Estados Unidos, onde tem uma grande taxa de criminalidade, que é a desmilitarização. O advogado parece não suportar tamanha clareza de Freitas e tenta jogar o rótulo do radicalismo no deputado. Hoje, com a publicidade, o discurso mudou. Pregaram, sim, o fim da polícia. E cheguei a ouvir que, sim, melhor o policial morrer do que se defender. Então agora, aqui, o discurso do nosso deputado mudou. Tudo isso, inclusive, pergunta ao deputado por que é que o vídeo onde ele critica o ministro Zanin, porque o ministro deu uma decisão acertada à sociedade brasileira de que a Guarda Municipal pode e deve realizar a abordagem. E hoje, pela primeira vez na história, vemos o deputado Renato Freitas defendendo a polícia. Renato pontua os artifícios do advogado e o que se sucede é uma aula. Confira. Em momento algum eu falei que um policial tinha que morrer ou alguém tinha que morrer. Nós promovemos uma política de vida para todos os seres humanos indistintamente. Quem me acompanha na minha atuação parlamentar sabe disso. Isso no primeiro momento. Segundo, que eu não vim aqui ao programa para criar falsas polêmicas e sim para debater ideias. No debate de ideias, eu defendo a desmilitarização da sociedade, que é muito diferente da extinção de uma força policial. Mas, em relação ao Zanin, eu acho que o exemplo é bom e cabe. Realmente fiz uma crítica ao Zanin, uma crítica objetiva, ao perfil dele. Homem, branco, rico, privilegiado e, portanto, não sabe os efeitos concretos de uma decisão como a que ele deu de militarizar a Guarda Municipal, colocar ela como uma força de segurança pública aos moldes da Polícia Militar, a ponto de dar autorização para que ela faça a ronda ostensiva, que são essas abordagens na rua, a procura do crime, digamos assim, dos criminosos. Isso, evidentemente, é um desastre. Eu vou te dizer por que é um desastre. Matheus Noga Silva, Caio José, dois casos recentes. Caio José foi, inclusive, esse ano. O jovem Caio José estava nas imediações de sua casa, jovem, 17 anos de idade, nas imediações de sua casa. E ele, numa abordagem, acabou recebendo 2 tiros na nuca, pelas costas da Guarda Municipal de Curitiba. No primeiro momento, os guardas municipais disseram que ele estava com uma faca e com uma porçãozinha de droga. E essa faca ameaçava a vizinhança, os policiais e ele próprio, e por isso tiveram que usar da força. Logo depois, só para terminar, logo depois se descobriu que essa faca foi forjada. Sim. E os guardas municipais confessaram que forjaram a cena do crime, o que demonstra um total despreparo para uma função tão importante que é essa de preservação da vida. O que ocorreu foi exatamente o oposto, a promoção da morte. Esses casos de exageros policiais justificariam o fim da polícia, advogado? Rivaroli, quem aplaude os excessos, quem aplaude a anarquia, não somos nós. Como cidadão, eu defendo a polícia porque o cidadão ordeiro sai para trabalhar e quer voltar para casa. O cidadão ordeiro quer segurança pública. Então é utópico imaginar uma sociedade com uma polícia fraca. Então o que se prega
nesses eventos sem democracia, sem pluralidade, é de todo o contrário que o cidadão ordeiro, que um pai e uma mãe de família quer ensinar para o seu filho. E eu digo o seguinte, a nossa polícia ela é militar historicamente, digo a você, é a polícia mais punida no Brasil. A desmilitarização é uma discussão que deve existir. A desmilitarização é uma discussão que deve existir. Acho salutar a discussão, porque conheço muitos policiais que já foram injustiçados indevidamente pelo excesso de militarismo, então isso é importante. Agora, o que deve ficar bem cravado na nossa sociedade é que o cidadão ordeiro quer segurança pública. A desmilitarização não enfraquece as polícias, pelo contrário, fortalece as polícias. E te dou um exemplo objetivo, de fundamento a minha observação. A polícia brasileira hoje, a polícia militar, a polícia civil, as guardas municipais, em conjunto, elas conseguem apurar ou prender, em flagrante, no caso da polícia militar, apenas 8% dos casos de homicídios. Para você que está nos assistindo, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, apenas 8 delas conseguem, seus familiares, no caso, ver os algozes, os assassinos serem julgados e presos.